sabemos, três grandes dificuldades no enfrentamento do tema da mudança climática. A primeira dificuldade é que ainda existe algum grau relevante de ignorância e de negacionismo, apesar de a quase totalidade dos cientistas testemunharem que é a ação do homem na Terra que está provocando esse conjunto de fenômenos que vem abalando as condições de vida entre nós. A segunda causa da dificuldade de se enfrentar a mudança climática é o que se chama de climate lag. É que, na verdade, os comportamentos lesivos ao meio ambiente que se praticam hoje só vão efetivamente produzir as suas consequências para a próxima geração, daqui a 20, 25 anos. E, portanto, a política que muitas vezes, e com frequência, na verdade, se move por objetivos de curto prazo, não tem os incentivos necessários para as medidas urgentes que precisam ser tomadas nessa matéria de mudanças de comportamento e da transição energética. Em terceiro lugar, o grande problema que o tema da mudança climática enfrenta em todo o mundo é que tema não comporta soluções locais. Nenhum país tem condições de isoladamente equacionar a questão climática. E, por via de consequência, organismos internacionais e cortes internacionais vêm se empenhando em relação a esse tema. Nós temos três grandes tratados, a Convenção Quadro, o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris, que são esforços para a realização desse objetivo, sobretudo de redução dos comportamentos lesivos ao meio ambiente, especialmente as emissões de gases de efeito estufa. O grande tema nessa matéria, como bem sabem os integrantes da Corte Interamericana e da Corte Brasileira, o grande conceito é o de desenvolvimento sustentável, que é aquele de longa data definido como o que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Não por acaso, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio aprovados pelas Nações Unidas em 2015 é precisamente a ação contra a mudança global do clima. O grande problema, a grande questão associada ao aquecimento global é o efeito estufa. Embora eu não precise explicar isso para nenhum dos juízes aqui presentes, nem da Corte Interamericana, nem para os juízes brasileiros, mas como há uma audiência pública da nossa conversa, eu vou definir em um parágrafo o que seja o efeito estufa, porque a compreensão desse problema é muito importante para o seu equacionamento. Na verdade, o efeito estufa pode ser assim definido. A radiação solar, o calor emitido pelo Sol, atinge a Terra e é refletido de volta para o espaço. Esse é um fenômeno normal. Ao refletir de volta a energia solar para o espaço, parte dessa energia, parte desse calor, fica retida na atmosfera por gases conhecidos como gases de efeito estufa. Esse é o contexto normal e é indispensável que seja assim, porque se não houvesse essa retenção de calor, a vida na Terra seria impossível. O que está acontecendo, no entanto, no momento atual, é que na fase pós-revolução industrial, a queima de combustíveis fósseis como petróleo, carvão e gás natural e outros comportamentos como o desmatamento aumentaram de maneira expressiva a quantidade de gases de efeito estufa que existe na atmosfera. E isso aumenta exponencialmente a retenção de calor. Isso é que é o efeito estufa, isso é que é o aquecimento global. E o que se está tentando produzir com os acordos internacionais é uma redução nesse aquecimento para que a elevação da temperatura da Terra não ultrapasse 1,5 grau ou, no máximo, 2 graus,
considerado como referência o período pré-industrial. É esse o momento e é esse o problema que todos nós estamos enfrentando para evitar as consequências dramáticas do aquecimento global, da mudança climática, que inclui o aumento da temperatura global, o aquecimento dos oceanos, o derretimento das calotas polares. E quando se fala em aquecimento dos oceanos e elevação do seu nível, nós estamos falando do risco para todas as cidades litorâneas do mundo, e o Brasil, como se sabe, tem mais de 8.000 quilômetros de litoral. A gravidade da extinção das espécies e os fenômenos climáticos extremos a que se referia a presidente Nancy, que vem ocorrendo no mundo com secas, ciclones, queimadas e inundações. E, como observou nosso embaixador Denis Fontes de Souza Pinto na sua abertura, há aí uma imensa questão de injustiça climática, porque o sofrimento causado pelas mudanças climáticas recai, antes e acima de tudo, sobre os países mais pobres e sobre as comunidades mais pobres, mesmo nos países ricos, que são as menos responsáveis, evidentemente, pelo fenômeno do aquecimento global. 2023 foi o ano mais quente da história, desde que esse registro passou a ser feito, e 2024, ao que se antecipa, será mais quente ainda do que o ano de 2023. De modo que a Corte Interamericana de Direitos Humanos já foi chamada, numa importante opinião consultiva de 2017, a se manifestar sobre o tema e agora, uma vez mais, voltará a se manifestar sobre o comportamento que os países precisam adotar para enfrentarem a mudança climática. Nós aqui no Supremo Tribunal Federal também temos atuado intensamente em questões ambientais e em questões climáticas. Determinamos a liberação do Fundo Clima e do Fundo Amazônia, que haviam sido retidos em administrações passadas, e mais recentemente em decisões relatadas pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro André Mendonça, determinamos, num caso típico de litígio estrutural, a apresentação de complementação a planos de enfrentamento do desmatamento e proteção de outros biomas. Nós, nessa matéria, também temos colocado energia importante aqui no tribunal na proteção das comunidades indígenas. Não é segredo para ninguém que as áreas indígenas demarcadas são as áreas de maior proteção ambiental no Brasil. E faço o registro que temos, pelo Supremo Tribunal Federal, com a ajuda do governo federal, nos empenhado especialmente na desintrusão de invasões de terras indígenas. Recentemente conseguimos, com sucesso, a desintrusão na terra indígena Apitereua e na terra indígena Trincheira Bacajá. Tivemos uma decisão muito importante sobre a questão do marco temporal, agora recolocada perante o tribunal sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que vamos fazer um esforço de conciliação para diminuir a tensão nessa matéria e encontrar uma solução comum possível entre o Congresso Nacional e os interesses das comunidades indígenas. Eu queria aqui fazer um registro de corpo presente do importante apoio da Advocacia Geral da União, representada pelo ministro Jorge Messias, do secretário-geral da Presidência, Márcio Macedo, e das Forças Armadas, que têm sido decisivas nesse nosso esforço difícil, caro, complexo, mas importantíssimo de proteção das comunidades indígenas no Brasil. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.